Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou contar para vocês uma história impressionante e transformadora que envolve um acidente de carro devastador, uma experiência de quase morte e uma visão celestial que alterou a vida de um homem para sempre. Mas antes de começarmos, deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada. Olá, meu nome é Asher Caldwell, e sou apenas um homem comum vivendo em Charlotte, Carolina do Norte. Jamais imaginei que minha vida seguiria o rumo que tomou. Mas uma experiência transformadora após um acidente mudou tudo. Hoje quero compartilhar algo muito pessoal, uma jornada que me levou além da compreensão humana e me trouxe de volta com uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e o propósito eterno. Esta é a minha história. A noite começou como qualquer outra. A chuva tamborilava contra o para-brisa do meu carro enquanto eu dirigia pela Interestadual 77, em direção à casa. Charlotte estava viva à noite, com as luzes das torres comerciais iluminando o céu encoberto. Meu trabalho no escritório havia se estendido mais do que o normal, então eu estava ansioso para voltar para Jéssica, minha esposa, e relaxar. O rádio tocava baixinho, uma música que eu mal prestava atenção, enquanto minha mente vagava por coisas cotidianas. Preciso lembrar de comprar o presente de aniversário de Jéssica amanhã, pensei. O jantar também passou pela minha cabeça. Provavelmente sobras de ontem à noite. Nada parecia fora do lugar, até que começou. O tráfego estava relativamente leve, mas a chuva tinha transformado a rodovia em uma armadilha escorregadia. A luz dos faróis refletia nas poças acumuladas, criando uma espécie de caleidoscópio que dificultava a visão. Meus pneus eram bons, mas já tinham visto dias melhores. Quando fiz uma curva ligeiramente mais fechada, tudo aconteceu em um instante. O som dos pneus perdendo aderência foi o primeiro sinal de que algo estava errado. O carro começou a deslizar para o lado esquerdo, e meu coração disparou. Não, murmurei, enquanto minhas mãos agarravam o volante, tentando recuperar o controle. A chuva parecia mais alta do que nunca, misturada com o som dos outros carros buzinando, enquanto eu invadia a faixa oposta. E então veio o impacto. A lateral do meu carro foi atingida por outro veículo em alta velocidade, e a força me jogou para frente como uma boneca de pano. Senti o cinto de segurança apertar meu peito com força, enquanto o carro começou a capotar. A primeira volta foi como um soco. Tudo ficou em câmera lenta, com objetos dentro do carro voando em todas as direções. Minha mochila, o telefone, até mesmo um copo vazio. A segunda volta trouxe uma sensação diferente. Uma parte de mim percebeu que isso poderia ser o fim. Não havia dor, apenas uma consciência aterrorizante da gravidade da situação. Quando o carro parou de girar, eu estava de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança. O som da chuva misturava-se com o barulho distante de sirenes que se aproximavam. E então silêncio, tudo escureceu. Por um momento, achei que estivesse inconsciente, mas algo estava diferente. Eu não sentia o peso do meu corpo, nem a dor que eu sabia que deveria estar lá. Ao invés disso, uma calma inquietante me envolveu. Foi quando percebi que algo fora do comum estava acontecendo. Quando o escuro se dissipou, percebi algo extraordinário. Eu estava ali, mas não estava no meu corpo. Ao abrir os olhos, se é que poderia chamá-los assim, me vi flutuando acima da cena do acidente. Uma calma inexplicável tomou conta de mim, como se o medo e a dor tivessem ficado presos em outro lugar, no corpo que eu agora observava do alto. A visão era surreal. Meu carro estava de cabeça para baixo. Os vidros quebrados espalhados pela estrada molhada. O cheiro de gasolina pairava no ar. Um paramédico estava ajoelhado ao lado do meu corpo, gritando instruções que eu não conseguia ouvir claramente. Ele parecia tenso, quase desesperado, enquanto outra pessoa corria com um desfibrilador nas mãos. Eu reconheci imediatamente meu corpo, preso ao cinto de segurança, sem qualquer sinal de vida. A cena deveria ser aterrorizante, mas não era. Era como se eu estivesse assistindo a um filme, que estranhamente não me causava pânico. Ele não está respondendo. Ouvi um deles gritar. A clareza de suas palavras me surpreendeu, pois parecia impossível ouvi-los dali. Eles estavam a pelo menos 15 pés de distância, mas eu podia perceber tudo. As expressões no rosto deles,
o som abafado da chuva e até o ronco dos carros que passavam devagar. Enquanto eu flutuava, a noção de tempo parecia desaparecer. Minutos, segundos, nada fazia diferença. Fiquei curioso. Olhei para os arredores e vi um homem no carro que havia me atingido, com as mãos na cabeça, parecendo rezar. Alguns transeuntes estavam parados, em choque, observando os paramédicos tentarem me salvar. Eu me senti grato por eles. Não havia ressentimento ou raiva, apenas gratidão por sua preocupação. De repente, uma sensação de leveza maior me envolveu. Comecei a me mover, não por minha própria vontade, mas como se algo estivesse me puxando. Não resisti. Lá embaixo, as vozes dos paramédicos começaram a desaparecer. O som da chuva e o brilho das luzes de emergência ficaram mais distantes, como se fossem parte de um mundo que não me pertencia mais. Logo, percebi uma luz. Não era como qualquer luz que eu já tinha visto. Era intensa, mas não doía olhar para ela. Era acolhedora, quente, como se tivesse uma gravidade própria que me atraía sem esforço. Enquanto eu me aproximava, uma paz indescritível começou a preencher cada parte de mim. Não era apenas uma ausência de medo, mas uma presença ativa de amor e segurança. Senti presenças ao meu redor, mas não consegui identificar quem ou o que eram. Elas não falaram, mas eu sabia que estavam ali, como amigos invisíveis que apenas queriam me ajudar. Essa foi a primeira vez que compreendi plenamente que eu não estava sonhando. Eu tinha cruzado algum tipo de limite. Antes de ser totalmente envolvido pela luz, olhei uma última vez para baixo. Vi o paramédico pressionar meu peito com força, gritando algo sobre mais uma tentativa. O Dr. Leonard Hayes, cujo nome eu só conheceria mais tarde, estava liderando os esforços para me trazer de volta. Ele estava coberto de chuva, o cabelo grudado na testa, os olhos arregalados. Eles não vão conseguir, pensei. Eu já não pertenço mais àquele lugar. Com essa última observação, a luz ao meu redor se intensificou, e eu me deixei ser levado. Assim que me entreguei à luz, senti que estava sendo transportado, mas não de uma forma que pudesse explicar com palavras terrenas. Era como se cada fibra do meu ser estivesse sendo atraída para um lugar além da compreensão. De repente, um túnel se formou ao meu redor. Ele não era apenas uma passagem, mas uma experiência viva, pulsante, como se estivesse respirando. As paredes do túnel brilhavam com uma energia própria. Não eram sólidas, mas também não eram vazias. Havia uma textura que lembrava tecidos entrelaçados de luz e som. Era algo profundamente orgânico e divino ao mesmo tempo. Enquanto eu me movia por ele, percebi que não estava sozinho. Embora não pudesse vê-los claramente, senti presenças ao meu redor. Eram cálidas, tranquilizadoras como amigos antigos que eu não sabia que tinha. Não falaram comigo em palavras, mas suas intenções eram claras. Estavam ali para me guiar, proteger e me assegurar que eu estava no caminho certo. Uma dessas presenças parecia especialmente próxima. Era como se me conhecesse profundamente. Cada erro, cada dúvida, cada momento de dor, e ainda assim, me envolvesse com aceitação incondicional. Não havia julgamento. Apenas amor. Esse amor não era genérico. Ele tinha um peso, uma especificidade que me fez sentir visto de uma forma que nunca havia experimentado antes. Enquanto eu deslizava pelo túnel, sons começaram a preencher o espaço, mas não eram sons comuns. Eram harmonias de tal pureza e complexidade que pareciam tocar algo em meu espírito. Cada nota carregava significado. Eu sentia a música tanto quanto a ouvia, como se ela estivesse me contando histórias de um lugar que eu estava prestes a alcançar. As cores também começaram a mudar. No início, o túnel era dominado por uma luz branca radiante. Mas agora, tons de dourado, azul celeste e verde esmeralda começaram a dançar nas paredes vivas. Era como assistir a uma obra de arte em movimento, onde cada cor parecia transmitir algo: paz, esperança, alegria. Enquanto avançava, comecei a perceber que o túnel não era apenas um caminho, mas uma transição. Era um espaço liminar, um lugar onde o velho eu, aquele que vivia confinado pelas limitações da Terra, estava sendo transformado. Enquanto o metrô avançava,
Eu sentia partes do meu medo, dúvida e ego se desintegrando. Não era assustador, mas sim libertador. No meio do túnel, uma mensagem surgiu em minha mente. Não sei de onde veio, mas era clara. Tudo tem propósito. Mesmo o que parece ser caos na Terra, tem seu lugar no plano maior. Essas palavras ressoaram dentro de mim, e pela primeira vez comecei a entender que meu acidente não foi um acaso, mas parte de algo muito maior. O final do túnel começou a se abrir. A luz à frente era mais brilhante e vibrante do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Não era apenas luz, era vida, era amor, era paz em sua forma mais pura. Ao me aproximar, percebi que essa luz não era uma coisa, mas uma presença. E dentro dela uma figura se destacava. Eu soube imediatamente quem era. Não precisava de apresentação, pois meu coração reconheceu antes que minha mente pudesse processar. Era ele. Ao atravessar o limiar do túnel, fui completamente envolvido pela luz. Não era apenas intensa, mas viva, como se tivesse uma presença própria. Cada partícula parecia pulsar com amor e propósito. No centro dessa radiante manifestação de vida, eu o vi. Jesus. Ele estava de pé esperando por mim. Não havia dúvida ou confusão em minha mente. Eu sabia exatamente quem era. Ele não precisou se apresentar, porque a conexão que senti transcendeu qualquer necessidade de palavras. Era como se minha alma o reconhecesse de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Jesus irradiava algo indescritível. Seus olhos, mais profundos que os oceanos, brilhavam com um amor tão puro que mal consegui sustentar o olhar. Sua presença não apenas preenchia o espaço ao meu redor, ela penetrava em mim, tocando cada parte do meu ser. Era como se ele estivesse curando todas as feridas invisíveis que carreguei ao longo da vida. Simplesmente estando ali, quando ele falou, não usou palavras no sentido humano. Sua voz era um pensamento que ressoava diretamente em minha mente e coração, clara e sem barreiras. Bem-vindo, Asher, ele disse, com um tom que misturava acolhimento e propósito. Há tanto que você precisa ver. Jesus estendeu a mão e, sem qualquer hesitação, dei um passo em sua direção. O simples ato de estar perto dele era como mergulhar em um oceano de paz e amor. Ele começou a me mostrar visões não como um filme, mas como experiências que vivi diretamente. Na primeira visão, vi almas no céu. Elas não estavam descansando passivamente. Estavam vibrantes, cheias de vida e propósito. Vi algumas em adoração, outras em atividades criativas e outras ainda intercedendo pelas pessoas na terra. O que mais me impressionou foi a alegria evidente em tudo o que faziam. O céu não é inércia, Jesus explicou. É movimento, é criação, é comunhão. Depois, ele me mostrou como as orações na terra interagem com o céu. Vi feixes de luz subindo, como correntes de energia divina, conectando os dois reinos. As almas celestiais participavam ativamente, canalizando essas orações e colaborando com a vontade de Deus para trazer graça e redenção ao mundo. Em outro momento, Jesus compartilhou algo que me deixou inquieto. Ele revelou como muitos na Terra buscavam contato com os mortos de maneiras erradas, ignorando os perigos espirituais que isso envolvia. Almas no céu não podem ser invocadas como os homens pensam, ele disse, com uma tristeza suave em sua voz. A interação só acontece sob a direção divina. Esse aviso foi seguido por uma visão de pessoas na Terra perdendo tempo e energia em práticas enganosas quando a verdade estava disponível para elas, o tempo todo, na forma de oração, fé e comunhão com Deus. Compartilhe isso, ele pediu. Mas faça de maneira que inspire e conforte, não para impor. Quando as visões cessaram, ele se aproximou. Sua jornada na Terra ainda não terminou, ele disse, com um olhar firme, mas gentil. Há mais que você precisa fazer. O que experimentou aqui não foi um acidente, é um chamado. Senti uma mistura de emoções. Parte de mim queria implorar para ficar, para nunca deixar aquele lugar de amor perfeito. Mas outra parte sabia que ele estava certo. Minha missão não estava completa. Jesus colocou uma mão em meu ombro. Era um toque tão cheio de amor que me sentia envolvido em um abraço que transcendeu qualquer coisa física. Vá, ele disse, e viva com o céu em mente. Com essas palavras, a luz começou a desaparecer. Não de forma abrupta, mas gradualmente, como se eu estivesse sendo levado de volta ao mundo terreno. A presença de Jesus ainda estava comigo,
mas a paz infinita do lugar onde eu estivera começou a dar lugar à dor e à realidade. Quando fui completamente envolvido pela luz, o mundo terreno parecia algo distante, como um eco quase esquecido. O céu se abriu diante de mim. E o que vi foi tão extraordinário que, por um momento, me perguntei se minha mente mortal seria capaz de compreender. Eu estava em vasto reino de beleza indescritível. Não havia sol nem lua, mas uma luz omnipresente iluminava tudo de maneira perfeita. A própria atmosfera parecia vibrar com amor e paz. Havia campos de cores impossíveis, rios tão cristalinos que pareciam feitos de pura luz líquida, e estruturas majestosas que não seguiam nenhuma arquitetura terrena. Jesus me conduziu por uma visão clara das almas no céu. Eu as via em harmonia perfeita, desempenhando funções que iam além de qualquer conceito de trabalho ou tarefa que conhecemos na terra. Cada alma parecia estar em completa alegria, movida por um propósito tão puro que era impossível não sentir a intensidade de sua satisfação. Havia grupos em adoração, mas não era uma adoração estática. Eles cantavam, criavam, moviam-se em um ritmo que parecia sustentar todo o universo. O som de seus cânticos era algo que preenchia o ar, mas também parecia fluir dentro de mim, me conectando a tudo ao meu redor. Vi outras almas envolvidas em atividades que lembravam trabalho criativo. Estavam moldando paisagens, construindo o que parecia ser estruturas etéreas, talvez parte do novo céu e terra que Jesus mencionara. Nada aqui é sem propósito, ele explicou. Cada ação é uma forma de adoração e uma expressão da glória de Deus. Jesus então me mostrou algo ainda mais profundo: a interação entre o céu e a terra. Vi almas celestiais intercedendo pelas pessoas que ainda viviam no mundo terreno. Elas oravam com fervor, seus rostos cheios de amor e compaixão por aqueles que deixaram para trás. Mas também havia uma paz nelas, uma compreensão de que tudo estava sob o controle divino. Eles não estão presos ao passado, Jesus explicou. Eles se lembram de seus entes queridos, mas não de maneira que os impeça de seguir adiante. Há uma confiança total no plano de Deus. Vi feixes de luz subindo da terra. Eram orações. Cada oração parecia ter uma forma própria, algumas mais intensas e brilhantes, outras suaves e delicadas. Quando alcançavam o céu, as almas ajudavam a canalizar essas preces, guiando a graça divina de volta à terra. Jesus apontou para os feixes de luz e disse: essas são conexões que mantêm os dois reinos em comunhão. Cada oração tem impacto, mesmo quando parece pequena. Nenhuma passa despercebida, nenhuma passa despercebida. Ele me mostrou como algumas orações, mesmo as mais simples, podiam mover montanhas. Há poder nas palavras ditas com fé, ele disse, mas há ainda mais poder na entrega, no silêncio do coração, que confia plenamente. Jesus também me mostrou almas recém-chegadas ao céu. Algumas estavam em alegria imediata, enquanto outras pareciam lutar para se libertar de suas amarras terrenas. O luto excessivo daqueles que ficaram pode dificultar essa transição, ele explicou. Por isso é importante viver com o céu em mente, não como um fim, mas como uma continuidade. Por fim, ele revelou uma cena majestosa, um novo céu e terra sendo formados. Era como um quadro em movimento, com cores, formas e vida pulsando em sincronia perfeita. Isso é o que está por vir, ele disse. Um reino sem dor, sem lágrimas, onde a glória de Deus será plenamente conhecida. Tudo o que eu havia visto até aquele momento começou a se entrelaçar. As peças do quebra-cabeça se juntaram e eu entendi que a vida terrena era apenas o começo. Nosso propósito não termina com a morte, ele é ampliado, elevado. O céu não é o fim da jornada, mas o início de uma eternidade de serviço, amor e comunhão com Deus. Depois de tudo o que Jesus me mostrou, as almas no céu, a intercessão por aqueles na terra e a visão do novo céu e terra, pensei que minha jornada havia chegado ao fim. Estar ali, cercado por amor e paz absolutos, parecia o desfecho perfeito. Mas então, ele falou, e suas palavras mudaram tudo. Asher, Jesus disse, com um tom que era tanto acolhedor quanto firme. Sua jornada aqui ainda não terminou. Sua voz ecoou em minha alma, carregada de significado. Você foi trazido. Chegou à nossa casa com uma presença tranquila e acolhedora. Ela ouviu atentamente enquanto eu narrava minha experiência, sem interromper, apenas absorvendo cada detalhe. Quando terminei, ela sorriu gentilmente.
Asher, o que você viveu é um presente raro. Nem todos têm a oportunidade de ver o que você viu. Use isso para guiar sua vida daqui em diante. Suas palavras ressoaram em mim, trazendo um senso renovado de propósito. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber pequenas mudanças em mim mesmo. Havia uma nova sensibilidade para com os outros, uma empatia que eu não havia sentido antes. As interações diárias, que antes pareciam triviais, agora tinham um peso e uma importância que eu não podia ignorar. Cada sorriso, cada gesto de bondade, parecia parte de algo maior, uma teia de conexões que eu estava apenas começando a entender. Jéssica e eu começamos a frequentar a igreja com mais regularidade. Eu sentia uma necessidade de estar mais próximo da comunidade, de compartilhar minha história, e talvez inspirar outros. Durante os cultos, as palavras dos sermões pareciam falar diretamente ao meu coração, como se fossem escritas especialmente para mim. Eu sabia que não estava sozinho nessa jornada, havia outros que também buscavam um sentido maior em suas vidas. Uma noite, enquanto estávamos sentados à mesa de jantar, Jéssica me perguntou: "Você acha que algum dia conseguirá contar a todos o que realmente aconteceu?" Pensei por um momento antes de responder. Talvez, mas não agora, ainda estou processando tudo. Mas sei que, quando chegar a hora certa, as palavras virão. Ela assentiu, compreendendo a profundidade do que eu estava dizendo. Com o tempo, comecei a escrever sobre minha experiência. Não era para publicar ou compartilhar com o mundo, mas para mim mesmo, como uma forma de organizar meus pensamentos e sentimentos. As palavras fluíam de maneira inesperada, como se uma força maior estivesse guiando minha mão. Cada página preenchida era um passo em direção à compreensão do que eu havia vivenciado. Enquanto escrevia, percebi que minha história não era apenas sobre o que aconteceu comigo, mas sobre o impacto que isso teve em minha vida e nas vidas daqueles ao meu redor. Era sobre a transformação, a esperança e a fé renovada. E, acima de tudo, era sobre o amor incondicional que eu havia sentido naquele lugar celestial. Em uma tarde ensolarada, decidi visitar o local do acidente. Jéssica me acompanhou, segurando minha mão enquanto caminhávamos até o ponto exato onde tudo havia mudado. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a energia do lugar. "É estranho pensar que foi aqui que tudo aconteceu", murmurei. "Mas também é aqui que minha nova vida começou." Jéssica apertou minha mão, e eu senti uma onda de gratidão por tê-la ao meu lado. "Estamos juntos nisso, Asher", ela disse suavemente. "E sempre estaremos." A partir daquele dia, comecei a ver o mundo com novos olhos. Cada nascer do sol era um lembrete da beleza e da fragilidade da vida. Cada encontro com amigos e familiares era uma oportunidade de expressar gratidão e amor. E cada desafio que surgia era uma chance de crescer e aprender. Minha experiência no céu havia me ensinado que a vida é preciosa e que cada momento deve ser vivido com intenção e propósito. Eu sabia que não precisava fazer grandes feitos para fazer a diferença. Bastava ser uma luz, uma presença positiva na vida das pessoas ao meu redor. Com o tempo, comecei a compartilhar minha história com pequenos grupos na igreja. As reações variavam, mas a maioria das pessoas ouvia com atenção e curiosidade. Alguns se emocionavam, outros faziam perguntas, mas todos pareciam tocados de alguma forma. Eu percebia que minha história tinha o poder de inspirar e trazer esperança, e isso me motivava a continuar compartilhando. Enquanto minha jornada continuava, eu sabia que ainda havia muito a aprender e a descobrir. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais seria o mesmo. A experiência transformadora que vivi me deu uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e o que realmente importa. E assim, com o apoio de Jéssica e de todos que acreditavam em mim, eu segui em frente, vivendo cada dia com o céu em mente, determinado a ser uma luz no mundo. Me recebeu com um sorriso acolhedor, mas também com uma seriedade que me fez entender que ela compreendia o peso do que eu carregava. "Então, você viu o outro lado", disse ela, após ouvir minha narrativa. "Isso é um dom raro, Asher. Mas também pode ser um fardo." "Um fardo?" perguntei, surpreso. "Sim", ela respondeu, "porque você foi escolhido para lembrar disso diariamente enquanto vive aqui. Não é fácil viver com uma visão tão clara do eterno em um mundo tão passageiro." Suas palavras ficaram comigo. Percebi que ela estava certa.
Viver com o conhecimento do céu e das verdades espirituais que Jesus me revelou era um desafio. Não porque eu duvidasse, mas porque era difícil encontrar o equilíbrio entre o extraordinário que experimentei e a simplicidade da vida cotidiana. Nem todos estavam dispostos a acreditar no que eu tinha passado. Alguns amigos e conhecidos reagiram com descrença ou desconforto quando mencionei brevemente a experiência. Talvez tenha sido apenas um truque da sua mente. Sugeriu um colega de trabalho, tentando racionalizar, algo que acontece quando o cérebro está sem oxigênio. Eu não discuti. Senti que não era meu papel convencer ninguém. Em vez disso, decidi que meu testemunho seria minha vida. As mudanças que as pessoas poderiam ver em mim falariam mais alto do que qualquer argumento. Antes do acidente, minha fé era algo morno, quase automático. Eu acreditava em Deus, mas sem realmente buscar uma relação profunda com Ele. Agora, cada oração, cada palavra da Bíblia tinha um significado completamente novo. Era como se um véu tivesse sido retirado, revelando uma realidade que antes parecia distante. Jéssica e eu começamos a orar juntos todas as noites, algo que nunca havíamos feito antes. Havia um peso em nossas orações, mas também uma leveza, como se cada palavra fosse diretamente para o céu, onde eu sabia que seria ouvida. Com o tempo, comecei a entender que não precisava compartilhar minha experiência em larga escala, ou tentar convencer o mundo de sua veracidade. Tudo o que precisava fazer era viver de maneira que refletisse o que eu tinha visto e aprendido. Não era sobre grandes gestos, mas sobre pequenos atos de amor, bondade e propósito. Você voltou para fazer diferença, Emily disse durante uma de nossas conversas. Mas lembre-se, Asher, a diferença começa nas pequenas coisas. Não subestime o poder do que parece insignificante. Suas palavras ressoaram profundamente. Decidi que, em vez de buscar fazer algo grandioso, eu me concentraria em viver de maneira fiel, sempre com o céu em mente. O retorno à vida cotidiana foi uma mistura de alívio e desafio. Embora meu corpo tivesse sobrevivido, minha alma não era mais a mesma. Depois de uma experiência tão transformadora, era impossível olhar para o mundo da mesma forma. Pequenas interações, decisões e até momentos mundanos agora carregavam um peso espiritual. Tudo parecia conectado a algo maior. Quando voltei ao trabalho, percebi que via as pessoas de maneira diferente. Antes do acidente, meus colegas eram apenas figuras no cenário da minha vida, cada um com suas tarefas e responsabilidades. Agora, cada rosto parecia contar uma história que eu não podia ignorar. Eu os via como almas, cada uma lutando, buscando sentido ou enfrentando batalhas invisíveis. Um dia, durante o intervalo, sentei-me ao lado de Sam, um colega que raramente falava. Ele parecia mais abatido do que o normal, os olhos fixos no café que esfriava em suas mãos. Está tudo bem, Sam? Perguntei genuinamente interessado. Ele hesitou antes de responder. Minha mãe está no hospital, disse ele com a voz quebrada. Os médicos dizem que não há muito que possam fazer. Antes, eu talvez tivesse oferecido palavras genéricas de conforto e seguido em frente. Mas naquele momento senti um impulso diferente. Posso orar por ela? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo. Sam me olhou visivelmente comovido e assentiu. Eu agradeceria. Esse pequeno momento marcou o início de algo novo. Percebi que minha missão não era grandiosa ou pública. Era silenciosa e pessoal, um ato de amor e fé de cada vez. Jéssica notou as mudanças em mim antes de eu mencioná-las. Você está diferente, disse ela uma noite, enquanto lavávamos a louça juntos. Não só por causa do acidente. É mais profundo, eu sinto isso também. Respondi, enxugando um prato. Tudo parece mais importante agora. Não sei como explicar. Jéssica sorriu. Você não precisa explicar, Asher. Eu vejo, e eu estou com você. Nosso casamento, que antes era bom, mas rotineiro, começou a se aprofundar. Passamos a dedicar mais tempo um ao outro, orando juntos e compartilhando nossos pensamentos e preocupações. Havia uma nova intimidade em nossa relação, baseada em algo mais sólido do que apenas os momentos do dia a dia. Mesmo com essas mudanças positivas, houve desafios. Havia dias em que a realidade da vida me puxava de volta para padrões antigos. Impaciência no trânsito,
frustração com tarefas banais, distrações que tiravam meu foco do que realmente importava. Mas, nesses momentos, lembrava-me das palavras de Jesus: viva com o céu em mente. Uma noite, depois de um dia particularmente frustrante, sentei sozinho na varanda. O céu estava claro e as estrelas brilhavam com intensidade. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando a paz do momento me envolver. Estou tentando, murmurei, mas às vezes parece tão difícil. Em meu coração, senti uma resposta. Não eram palavras, mas uma sensação de conforto, como se Jesus estivesse me dizendo: eu sei. Continue. Conforme os dias se transformavam em semanas, percebi que meu impacto não precisava ser grande para ser significativo. Um sorriso para um estranho, uma palavra de incentivo para um amigo, uma oração silenciosa por alguém que passava por dificuldades. Todas essas pequenas ações tinham um peso eterno. Uma dessas ações ocorreu quando ajudei uma jovem mãe no supermercado. Ela estava visivelmente sobrecarregada, tentando acalmar uma criança chorando enquanto equilibrava um carrinho cheio de compras. Ao invés de ignorar, como eu provavelmente teria feito antes, ofereci minha ajuda, peguei alguns itens para ela e a acompanhei até o caixa. Ela me agradeceu com lágrimas nos olhos. Você não sabe como isso significa para mim, disse ela. Hoje foi um dia tão difícil. Você não está sozinha, respondi, com um sorriso. Há sempre alguém cuidando de você. Cada dia se tornou uma oportunidade para viver com propósito. Não precisava fazer grandes discursos ou mudar o mundo de forma dramática. Tudo o que precisava era viver de maneira fiel ao que eu havia aprendido, permitindo que a luz que eu havia experimentado brilhasse através de mim. E em tudo isso, aprendi que mesmo os menores gestos podem ecoar na eternidade. Enquanto os meses passavam, as memórias de minha experiência no céu permaneciam vivas em minha mente, como um farol constante, guiando-me em meio à complexidade da vida terrena. Não havia um dia em que eu não pensasse na luz, na presença de Jesus, ou nas verdades que ele me revelou. Essa experiência havia transformado minha forma de viver, pensar e amar. Embora eu sentisse um forte desejo de compartilhar minha história, havia algo dentro de mim que dizia para fazer isso com cuidado. Não era sobre pregar ou tentar convencer os outros, era sobre viver de forma autêntica, permitindo que minhas ações refletissem o que eu havia aprendido. Em algumas ocasiões, a oportunidade de compartilhar surgia naturalmente. Durante uma conversa com um vizinho sobre os desafios da vida, mencionei como minha perspectiva havia mudado após o acidente. Ele ouviu atentamente, com uma expressão que misturava curiosidade e esperança. Então, você acredita que há algo além disso aqui? Ele perguntou. Não só acredito, respondi, olhando diretamente em seus olhos. Eu sei, e o que está além é mais real e mais bonito do que qualquer coisa que possamos imaginar. Ele não disse nada imediatamente, mas percebi que minhas palavras haviam tocado algo profundo nele. Não era necessário forçar uma resposta. Plantar sementes de esperança era suficiente. A vida continuou seus altos e baixos. Mas agora eu via tudo com uma nova perspectiva. Cada desafio era uma oportunidade de demonstrar fé, paciência e amor. Cada momento de alegria era um lembrete da bondade de Deus. Uma manhã, enquanto caminhava pelo parque, vi um grupo de crianças brincando. Seus risos ecoavam no ar, e eu sorri, lembrando-me do que Jesus me dissera no céu. O propósito está nas pequenas coisas. Viver com o céu em mente não significa ignorar a terra, mas enxergar seu verdadeiro valor. Jéssica e eu começamos a nos envolver mais em nossa igreja local, não de forma grandiosa ou chamativa, mas através de pequenos atos de serviço. Ajudando na organização de eventos, apoiando famílias necessitadas e simplesmente sendo presentes para aqueles que precisavam de alguém com quem conversar. Um dia, durante um evento comunitário, uma jovem se aproximou de mim. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ouvi dizer que... Você vivenciou algo incrível, ela começou, com hesitação. Compartilhei com ela minha vivência, não como uma narrativa completa, mas como uma mensagem de otimismo. Ao concluir, ela sorriu suavemente e comentou: isso era exatamente o que eu precisava ouvir. Obrigada! A mensagem que recebi de Jesus no céu tornou-se a base da minha existência.
Viver com o céu em mente. Isso significava não apenas ter fé no que está por vir, mas deixar que essa esperança influenciasse meu presente. Não se tratava de escapar das dificuldades, mas de enfrentá-las com a certeza de que tudo fazia parte de um propósito maior. Eu também entendi algo essencial. O céu não era apenas um destino, mas um estado de ser que começa aqui, em nossos corações e ações. Cada gesto de amor, cada escolha de fé, era uma extensão desse reino divino. Agora, quando desperto todas as manhãs, agradeço pela chance de viver mais um dia com propósito. Não sei quanto tempo ainda tenho nesta vida, mas sei que cada instante é um presente. E quando meu tempo chegar novamente, não temerei, porque já vi o que me aguarda. Como Jesus disse, o melhor ainda está por vir. E essa é a esperança que levo comigo todos os dias.